Pegue sua carteira em suas mãos neste exato instante. Feche os olhos por um momento e apenas sinta. Sinta o peso dela, a textura do material, talvez o couro gasto pelo tempo ou o tecido que a compõe. O que você está realmente segurando? Para a vasta maioria das pessoas, imersas no sono profundo dos sentidos, isso é apenas um objeto funcional, um simples continente de couro ou tecido, um invólucro bacivo, muitas vezes um símbolo de ansiedade, uma concha vazia que esperamos desesperadamente preencher com o que o mundo externo, o mundo de César, decide nos dar. Mas e se essa percepção for a grande ilusão? E se o que você tem em suas mãos não for um objeto, mas um instrumento? E se essa carteira for, na verdade, uma antena poderosa? Um receptor vivo, sintonizado, vibrando em exata e implacável ressonância com o seu mais profundo senso de identidade? E se eu lhe dissesse agora, como mestre desta sabedoria antiga, que a capacidade dela de atrair, reter ou repelir a riqueza não tem absolutamente nada a ver com a economia, com o seu chefe ou com a sorte? E se toda a sua realidade financeira for determinada neste exato momento, não por forças externas, mas por duas palavras muito simples que você pronuncia em silêncio dentro de si mesmo centenas de vezes por dia? A maioria o faz de forma inconsciente e por isso vivem na escassez. Hoje você aprenderá a fazê-lo conscientemente. Existe uma frase, mestre, e peço que não a trate levianamente. Ela é o verdadeiro código-fonte da realidade, o comando principal que programa o seu subconsciente, a sua mente profunda, o ventre de Deus. Esta mente não argumenta, ela apenas aceita e executa. Esta frase é o comando fundamental que ela obedece cegamente. Não estamos falando de uma prece longa e complexa, nem de um mantra difícil de memorizar. Estamos falando das duas palavras mais potentes, mais criativas e mais definitivas de todo o universo. São, de acordo com as escrituras sagradas decodificadas, as exatas palavras que o princípio criador, que muitos chamam de Deus, usou para definir a si mesmo, para declarar sua própria existência. Neville Goddard, o grande místico do século XX, que possuía uma capacidade inigualável de decifrar os textos sagrados não como história, mas como um mapa profundo e funcional da psique humana, revelou o grande segredo. Ele nos ensinou que esta frase sagrada não é um nome a ser venerado em um altar distante, mas uma ferramenta dinâmica a ser utilizada ativamente, aqui e agora. É um instrumento de poder tão absoluto, tão direto, que quando compreendido e aplicado corretamente, tem a capacidade de transformar uma carteira cronicamente vazia, um símbolo de falta e preocupação, em uma calamita inarrestável para a riqueza, um ímã que atrai a substância da prosperidade para a sua vida. Essa frase é, obviamente, eu sou. Mas eu lhe imploro, pare por um momento. Não cometa o erro superficial de considerar esta a mesma afirmação positiva que você vê sendo banalizada em todos os lugares. Neville nos deu um aviso solene. Estas não são apenas palavras. Eu sou é a própria declaração da existência. É o momento em que a consciência, a única realidade, se torna consciente de si mesma. É o poder criador olhando no espelho. E tudo, absolutamente tudo que você decide anexar a essa declaração, tudo o que você sente ser verdade logo após pronunciar eu sou, torna-se a sua lei pessoal, a sua realidade manifesta. Entenda a profundidade disso. Quando você diz eu sou, você não está descrevendo o que você é. Você está decretando o que você deve ser. Você não está relatando um fato ao mundo. Você está emitindo uma ordem divina ao universo.
Você está dando um comando direto, claro e irrevogável à única e verdadeira potência criadora que existe, a sua própria maravilhosa imaginação humana. Neville ensinava que a sua imaginação é Deus. Não é um poder de Deus, é o próprio Deus em ação, operando através de você. E quando você declara "eu sou", você está assumindo o trono desse poder criador. O grande drama da humanidade é que a maioria de nós empunha esse poder divino de forma cega, de maneira reativa e inconsciente. Usamos a força que cria mundos para manifestar exatamente aquilo que afirmamos não querer. Preste atenção ao seu diálogo interno por apenas um dia. Quantas vezes, mesmo que de brincadeira, você pronuncia frases devastadoras como eu sou um desastre com dinheiro. Eu sou muito azarado. Eu sou o tipo de pessoa que nunca fica rica. Ou, eu estou cansado de lutar tanto." Cada uma dessas frases é um decreto. Cada uma é uma oração sombria sendo fielmente atendida pelo seu subconsciente obediente. Neville ensinava que toda vez que você faz isso, você está literalmente tomando o nome de Deus, o seu "eu sou", em vão. Usar o poder criador para manifestar a limitação é o verdadeiro significado deste antigo mandamento. Você está comandando ativamente o seu subconsciente, que é um servo perfeitamente obediente, a criar para você a realidade física da pobreza, do azar e da luta sem fim. Você está, neste exato momento, programando a sua antena, aquela carteira em suas mãos, para vibrar na frequência da escassez. Você a está instruindo a repelir o dinheiro, pois o dinheiro não pode coexistir com a identidade que você declarou. Portanto, ouça com atenção. A sua carteira, a sua conta bancária, nunca está vazia por acaso. Ela não é vítima das circunstâncias. Ela está vazia porque você, o único poder operante em seu universo, inconscientemente, mas com uma fé inabalável, declarou: "Eu sou uma pessoa a quem falta dinheiro." Ou talvez, "Eu sou alguém que mal consegue pagar as contas." E a sua realidade externa, que age como um espelho perfeito e impessoal, não tem outra opção a não ser obedecer e refletir essa sua profunda e arraigada convicção sobre quem você é. O espelho não pode mudar a imagem, ele apenas a reflete fielmente. O dinheiro, mestre, não é atraído por quem o deseja ardentemente. Ele também não é atraído por quem precisa dele desesperadamente. Se fosse assim, os mais necessitados seriam os mais ricos. O dinheiro, como toda substância no universo, é atraído por quem é a sua mesma frequência. Ele flui em direção a uma consciência de abundância, da mesma forma que a água flui para o oceano. E o único método real, o único caminho encenado por Neville para gerar essa consciência é parar de olhar para fora, para o mundo das sombras, e começar a declarar, com uma convicção que desafia os sentidos, a sua nova verdade. Eu sou abundância, eu sou riqueza. Este, mestre, é o verdadeiro segredo que transforma tudo. Esta é a grande alquimia da consciência. Você não precisa mudar o mundo lá fora. Isso é lutar contra as sombras. Você só precisa, e este é o único trabalho, mudar a sua definição de si mesmo. Você deve parar, agora e para sempre, de se identificar com a falta, com a limitação, com o não ter o suficiente. O ritual que Neville Goddard nos ensinou não consiste em repetir palavras mecanicamente como um papagaio, esperando que algo mágico aconteça. O verdadeiro ritual é usar deliberadamente a frase "eu sou" para entrar em um novo estado de consciência, para vestir uma nova identidade, um novo eu, como se fosse um traje feito sob medida, e permanecer nesse traje até que ele se torne a sua segunda pele, a sua única e sóbria realidade. Imagine por um instante que você é um ator divino em um palco cósmico.
Até o dia de hoje, talvez sem perceber, você tem interpretado magistralmente o papel da pessoa que luta financeiramente. Você desempenhou esse papel tão bem, com tanta convicção e sentimento, que se esqueceu completamente de que estava apenas atuando. Você se fundiu com a máscara. Você acreditou que o personagem era você. A sua conta bancária, as suas dívidas, a sua ansiedade são apenas o cenário e os adereços que correspondem perfeitamente ao papel que você escolheu interpretar. O roteiro que você tem seguido é o da escassez. O que Neville Goddard lhe pede hoje é que faça uma escolha consciente, mudar de papel. Ele não pede que você mude o cenário, ele pede que você mude o ator. Ele lhe oferece um novo roteiro, uma nova parte a ser interpretada. Talvez a parte que você sempre sonhou, mas nunca se deu permissão para assumir. O papel da pessoa que é próspera. O papel da pessoa que é segura, magnética e que atrai a riqueza como algo natural e inerente ao seu ser. E neste novo roteiro, a sua fala principal, a única que realmente importa e que define todo o resto é: eu sou rico, eu sou próspero, eu sou a própria fonte da minha abundância. Mas, e aqui está o ponto crucial, o eixo que separa este ensinamento de todo o resto, o verdadeiro sentimento que é o segredo, não basta apenas recitar a fala. Um ator ruim recita, um mestre sente. Você deve se inundar com o sentimento do papel. Você precisa mergulhar na parte. Feche os olhos e pergunte-se: o que eu estaria sentindo neste exato momento se eu já fosse a pessoa rica, próspera e segura que desejo ser? Qual seria a sua postura agora? Qual seria o seu estado de espírito predominante? Você estaria ansioso ou estaria em paz? Essa sensação, esse sentimento específico de alívio, de paz profunda, de poder calmo, de gratidão serena, esse é o verdadeiro idioma que o subconsciente entende. É a única linguagem que a substância universal obedece. A frase "eu sou" é a chave que gira na ignição. O sentimento é o combustível que liga o motor da criação. Sem o sentimento, a frase "eu sou" é apenas uma palavra morta, um motor frio que não leva a lugar algum. Com o sentimento, ela se torna o poder onipotente que move montanhas e manifesta realidades. Portanto, o exercício que proponho não é para convencer a sua mente racional. Esqueça a sua mente racional por um momento. Ela é apenas o guardião do passado. A sua mente lógica irá gritar que você está mentindo. Ela lhe mostrará seu extrato bancário, suas contas, as provas da sua atual falta. Ela lhe dirá que isso é uma fantasia. O seu trabalho, mestre, é ignorar esse guardião barulhento. É ignorar as sombras que seus sentidos projetam na parede da caverna. O seu trabalho é usar a frase "eu sou" para mergulhar de cabeça, inteiramente, na sensação do seu desejo já realizado, como se fosse a única realidade. Você deve, como Neville ensinava com tanta paixão, sentir a realidade daquilo que você quer ser, mesmo que seus 5 sentidos neguem. Você deve persistir nesse sentimento, retornar a ele, morar nele, até que esse sentimento se torne a sua natureza dominante, o seu estado de ser habitual. Quando você atinge esse ponto, quando "eu sou próspero" deixa de ser uma afirmação e se torna o seu estado de humor natural, o seu eu habitual, o universo não tem escolha. A manifestação física é obrigatória. Ela deve acontecer. Para ilustrar o poder quase assustador dessa transformação interna, deixe-me contar a história de um homem chamado Lucas. Lucas era um representante comercial que, há alguns anos, se encontrava à beira do completo fracasso financeiro e pessoal.
Sua história é um testemunho vivo de como uma simples, porém profunda mudança na declaração interna pode literalmente dobrar e reconfigurar a realidade externa para que ela se ajuste ao novo molde da consciência. A história dele não é um milagre distante, é um manual de instruções. Lucas não estava apenas passando por dificuldades. Ele não tinha apenas um problema de dinheiro. Ele era o seu problema. A sua identidade estava completamente fundida com a sua falta. Quando pensava em si mesmo, o sentimento imediato era o de fracasso. Quando olhava no espelho, via um homem derrotado. A sua identidade estava tão entrelaçada com o seu problema que ele não conseguia mais diferenciar onde terminava o Lucas e onde começava a dívida. Ele se tornara, em essência, a personificação da escassez. E sem saber, ele usava a ferramenta mais sagrada do universo para se crucificar diariamente. Quando ele falava consigo mesmo, seu monólogo interno não era "eu tenho um problema", mas "eu sou um fracassado". "Eu sou um caso perdido". "Eu sou alguém que não dá certo". Ele estava literalmente usando o nome de Deus, o seu próprio eu sou, para comandar e sustentar a sua própria miséria, dia após dia, sem nem mesmo perceber o poder destrutivo do que estava fazendo consigo mesmo. A história de Lucas é a prova viva de como uma simples mudança na declaração interior pode dobrar a realidade ao seu comando. Esmagado por dívidas crescentes, pela vergonha silenciosa e pela pressão de sua família, ele estava prestes a perder tudo o que considerava importante: sua casa, a confiança de sua esposa e, o mais perigoso de tudo, a própria esperança. Seus dias eram um longo e torturante monólogo interior de autocrítica, ansiedade e afirmações negativas, todas elas ancoradas em seu eu sou falido. Ele vivia em uma frequência vibracional de pura escassez, e o universo, como um espelho perfeito, apenas refletia mais daquilo para ele. Ele estava preso em um ciclo autoimposto de fracasso, sem saber que ele mesmo segurava a chave da prisão. Quando Lucas finalmente se deparou com os ensinamentos de Neville Goddard, sua primeira reação foi de completo ceticismo. Parecia uma tolice, uma fantasia infantil. Ele era um homem prático, afundado em problemas reais. Como poderia sua imaginação, ou duas palavras simples, pagar as contas que se acumulavam em sua mesa? Ele estava desesperado por uma solução externa, um empréstimo, um cliente milagroso. Mas, como acontece com muitos de nós, foi o desespero total e absoluto que o empurrou para tentar o impossível. Afinal, ele pensou, o que mais ele tinha a perder? Ele já havia tentado de tudo no mundo de César, e tudo havia falhado. Foi então que ele ouviu a frase de Neville que mudaria sua sintonia. Não há nada externo a você. Tudo o que você vê no mundo é apenas um reflexo daquilo que você é em consciência. Pela primeira vez, Lucas começou a entender. Seu portfólio vazio e suas finanças desastrosas não eram um acidente ou má sorte. Eram uma manifestação perfeita, uma colheita inevitável do seu estado de ser. Eu sou um fracassado. Sua primeira tarefa, portanto, não foi ganhar dinheiro. Sua primeira tarefa foi parar de decretar sua própria pobreza. Ele precisava, antes de tudo, parar de pronunciar aquela frase destrutiva, mesmo em silêncio. Este foi o primeiro desafio, e foi incrivelmente difícil. A mente é uma criatura de hábitos. Cada vez que ele olhava uma conta, cada vez que o telefone tocava com uma cobrança, o velho hábito mental, o eu sou um fracassado, ressurgia com uma força imensa. Mas agora, armado com esse novo conhecimento, ele se impunha a parar no meio do pensamento. Ele aprendeu a dizer não para aquela velha identidade. Ele se recusava a dar mais energia àquele estado.
Ele começou a praticar o que Neville chamava de jejum mental. Ele parava de alimentar o sentimento de falta, anulando aquela declaração antiga. Então veio a parte mais difícil, o verdadeiro trabalho alquímico. Ele precisava começar a declarar o oposto. Neville ensinava que não basta parar de plantar ervas daninhas. É preciso começar deliberadamente a plantar o bom grão. Lucas tinha que começar a declarar: eu sou próspero, eu sou rico, eu sou financeiramente livre. No início, como você talvez esteja sentindo agora, essas palavras soavam como uma mentira descarada em sua própria mente. Sua mente racional, o guardião do portão, gritava: você é um mentiroso, olhe para sua conta, olhe para suas dívidas, você é patético. Aqui Lucas aprendeu a segunda lição crucial. Sua tarefa não era convencer sua mente racional. A razão sempre olhará para o passado. Sua tarefa era convencer o seu sentimento, era impregnar o seu subconsciente. Neville insistia que o poder jamais esteve na repetição mecânica das palavras. O poder está no sentimento que as acompanha. Lucas não precisava acreditar nas palavras, mas ele precisava sentir como seria se elas fossem verdade. Ele precisava saber como se sente ser próspero, muito antes de qualquer evidência física aparecer. Então, ele começou o ritual. Todas as noites, ele fechava os olhos. Ele não tentava visualizar números gigantes em sua conta bancária, pois isso parecia forçado. Em vez disso, ele buscava a sensação que aqueles números lhe trariam. Ele se imaginava sentado em sua mesa, mas sem aquele nó familiar no estômago causado pelas contas. Ele imaginava a sensação de alívio, a sensação de leveza, de segurança, de profunda gratidão por saber que ele tinha sempre mais do que o suficiente. Ele buscava o sentimento de problema resolvido. Nas primeiras tentativas, ele sentiu uma resistência interna enorme. Uma parte dele se rebelava contra aquele sentimento falso. Era como tentar sentir calor no meio de uma tempestade de neve. Mas ele persistiu. Ele sabia, pelo que Neville ensinou, que a persistência nesse ato imaginal era a chave. Todas as noites, sem falhar, antes de adormecer, ele entrava deliberadamente naquele estado. Ele se banhava no sentimento de ser um homem financeiramente seguro, um homem de sucesso, um homem em paz. Ele entendia que o sono é o portão sagrado para o subconsciente. Ele permitia que aquele sentimento de realização fosse a última coisa que ele experimentava antes de mergulhar na inconsciência. Sua última declaração consciente antes de entregar sua mente ao reino dos sonhos era: eu sou seguro, eu sou próspero, está feito. Ele não pedia nada, ele não implorava. Ele simplesmente assumia o estado de ser, a identidade daquele que já possuía o que desejava, e então adormecia naquele estado. A mudança, quando começou, não foi um trovão, não foi um espetáculo teatral de fogos de artifício. No início, a transformação foi puramente interior. Aquela morsa de ansiedade crônica que o apertava no peito por anos a fio começou a afrouxar. Ele acordava se sentindo mais calmo. Ele lidava com os problemas do dia com mais confiança, menos reatividade. E então, o mundo externo, que não tem outra escolha senão conformar-se ao nosso mundo interno, começou a mudar de forma sutil, mas inegável. Um velho cliente, que Lucas havia dado como perdido e que não retornava suas ligações há meses, o procurou de repente. E não foi com um pedido pequeno, mas com a promessa de um novo contrato de longo prazo. Um contrato que, por si só, já aliviava a pressão imediata e abria portas para contatos que Lucas jamais sonhou em ter. Foi o primeiro movimento do mundo externo, a primeira rachadura visível na antiga realidade da falta.
O universo estava começando a se reorganizar para refletir sua nova frequência. Pouco tempo depois, uma soma inesperada de dinheiro chegou, vinda de um pequeno investimento que ele havia feito anos antes e do qual já tinha se esquecido completamente. Perceba, não foi uma avalanche de milhões da noite para o dia, como a mente infantil sonha. Foi algo mais profundo, mais real. Foi um fluxo que começou a se abrir. Portas que antes estavam hermeticamente fechadas, agora pareciam se destravar e abrir suavemente, quase sem esforço de sua parte. As coisas começaram a dar certo. Mas a verdadeira mudança estava na própria vibração de Lucas. Seus discursos de vendas, antes repletos daquela energia sutil e repelente da necessidade e do desespero, agora eram outros. Sua postura física mudou, seus ombros estavam mais relaxados, sua voz mais firme, calma, ressoando com autoridade. Ele não era mais o representante desesperado que precisava fechar a venda para sobreviver. Ele era o representante próspero que oferecia uma solução valiosa. Os clientes sentiam essa nova sintonia, essa confiança inabalável, e eram magneticamente atraídos por ela. No decorrer de poucos meses, persistindo fielmente em seu ritual noturno, assumindo o sentimento de "eu sou próspero" antes de dormir, Lucas não apenas havia quitado todas as suas dívidas mais urgentes, mas, pela primeira vez em sua vida adulta, havia começado a acumular uma reserva financeira substancial. O mundo externo finalmente alcançou e se moldou ao seu mundo interno. Sua identidade, o seu "eu sou", havia sido irrevogavelmente alterada. Ele não era mais "eu sou um fracassado". Ele era, em sentimento, vibração e agora, em fato, "eu sou a abundância". E quanto à sua carteira? Aquele objeto que antes era um símbolo de ansiedade, um lembrete diário e doloroso da falta. Ela se tornou o que sempre esteve destinada a ser, um reflexo fiel, uma testemunha física obediente da sua nova e poderosa declaração de ser. Ela deixou de ser um recipiente vazio e tornou-se a prova material do poder transformador do seu "eu sou". A carteira não mudou sua natureza. Lucas mudou a sua consciência e a carteira, como um servo leal, apenas refletiu a nova realidade de seu mestre. A história de Lucas, mestre, não é um caso isolado ou um milagre reservado a poucos. É um modelo, é um manual de instruções preciso. É a demonstração inequívoca de que o dinheiro não é uma entidade independente que você precisa caçar, perseguir ou conquistar lá fora no mundo de César. O dinheiro é um servo, é uma energia, uma substância que obedece infalivelmente aos comandos da sua consciência. E a sua consciência profunda, o seu subconsciente, não entende seus desejos vagos ou suas necessidades desesperadas. Ela compreende apenas seus estados de ser. Ela compreende apenas o seu "eu sou". Se a sua carteira está vazia hoje, se a sua conta bancária insiste em permanecer no negativo, é apenas porque, em algum nível profundo, talvez escondido sob camadas de racionalização, você ainda está declarando, com sentimento, "eu sou uma pessoa a quem falta dinheiro. Eu sou alguém que mal consegue pagar as contas. Eu sou alguém que nasceu para lutar." E o mundo, que é apenas um grande espelho dimensional, impessoal e obediente, não pode fazer nada além de refletir fielmente essa verdade sombria que você insiste em manter como sua identidade. O espelho não pode mudar o reflexo, ele só pode mostrá-lo. A pergunta crucial, portanto, a única pergunta que realmente importa nesta jornada, não é quanto dinheiro você quer. Isso é irrelevante. A verdadeira pergunta é: quem é você em relação ao dinheiro? Você é "eu sou endividado"? Você é
eu sou em dificuldade? Você é eu sou azarado? Ou você está disposto, finalmente, a abandonar essas velhas e gastas máscaras de sofrimento e assumir a sua verdadeira face divina? Eu sou a fonte inesgotável. Eu sou a própria substância da riqueza. Neville Goddard nos exorta a fazer essa escolha consciente todos os dias, a cada hora, a cada minuto. Cada vez que a sua mente racional, baseada nos sentidos físicos, lhe apresentar as provas da falta, uma conta que chega, um saldo negativo no aplicativo do banco, uma notícia ruim na televisão, esse não é um momento de derrota. Esse é o seu momento de poder. Essa é a sua grande oportunidade de exercer sua soberania divina. É a sua deixa no roteiro da vida para reafirmar quem você realmente é, apesar das sombras passageiras. Este é o exato momento de parar, respirar fundo e dizer internamente com a convicção de um rei: não, isso é o passado, isso é a sombra do velho eu. Minha imaginação é Deus, a única realidade criadora. E eu declaro, aqui e agora, eu sou a prosperidade. Eu sou o fluxo abundante. Eu sou a riqueza manifesta. Entenda, mestre, isso não é um jogo mental de autoajuda. Este é o próprio idioma da criação. É assim que o seu subconsciente, que não tem senso de humor e não julga, aceitando todo o comando seu como verdade absoluta, recebe suas novas instruções. Quando você declara, eu sou qualquer coisa, você está literalmente assumindo aquele papel no grande teatro da vida. Você está informando ao universo. Este agora é quem eu sou. Esta é a minha identidade, a minha natureza fundamental. E uma vez que a sua identidade interior, o seu centro vibracional, está firmemente alinhado com a abundância, o mundo externo, o mundo das sombras e dos reflexos, não tem outra escolha senão se curvar. Ele deve, por lei cósmica, trazer-lhe as experiências, as oportunidades e a substância física, o dinheiro, que refletem perfeitamente essa sua nova verdade interior. O seu portfólio, então, deixa de ser um símbolo de preocupação e se torna naturalmente uma extensão física da sua riqueza interna. O seu portfólio, então, deixa de ser um símbolo de preocupação e se torna naturalmente uma extensão física da sua riqueza interna. Mas como manter essa assunção, essa nova identidade, quando a realidade externa, o mundo de César, ainda parece contradizê-lo com tanta força? Neville era categórico neste ponto. A persistência é a chave de ouro. A persistência fiel no seu novo estado de ser é o que separa o mestre do amador. Cada vez que você se encontrar olhando o saldo da conta com o velho sentimento de ansiedade, cada vez que sentir a pontada da preocupação, esse é o seu momento de praticar. É um teste, é como um músculo que deve ser treinado. No início, o velho hábito mental, a velha identidade de falta, será forte. Parecerá uma batalha. Mas cada vez que você escolhe conscientemente retornar à sua declaração, eu sou abundância, e mergulhar no sentimento que ela traz, você está fortalecendo um novo caminho neural. Você está, literalmente, construindo um novo eu. E enquanto exploramos juntos este poder transformador do eu sou, quero que você preste atenção ao que sente agora. Se você sente um arrepio de reconhecimento, uma profunda ressonância em seu peito, como se uma parte antiga e sábia da sua alma estivesse despertando e lembrando-se de seu próprio poder divino, então esta mensagem foi destinada a você. Não foi um acidente você estar aqui. Eu o convido a honrar essa conexão profunda. Demonstre sua adesão a esta nova frequência clicando no botão curtir abaixo deste vídeo.
É um pequeno gesto físico, mas é uma declaração poderosa ao seu próprio subconsciente. Sim, eu aceito este poder de volta em minha vida. E se você deseja continuar esta jornada profunda, se sente que é hora de explorar outros segredos sobre como Neville Goddard decodificou a ciência da manifestação e a arte perdida de viver uma vida próspera e deliberada, eu o convido a se inscrever no canal O Sentimento é o Segredo. Ative o sino das notificações, pois este é apenas o começo de nossa jornada. Cada novo vídeo que compartilharemos será uma nova lição, um guia prático, um lembrete profundo do seu poder inesgotável. Este é o nosso método para criar uma comunidade de verdadeiros co-criadores conscientes, prontos para redescobrir e empunhar sua própria divindade interior. Juntos, podemos amplificar esta vibração e manifestar maravilhas neste mundo. Agora, quero lhe dar um exercício prático e imediato, uma âncora física para este ensinamento. Pegue sua carteira novamente. Sim, agora mesmo. Segure-a. Preste atenção novamente à sua textura, seu peso, talvez até o seu cheiro. Feche os olhos por um instante. E agora, em silêncio, mas com toda a convicção e sentimento que você puder reunir em seu ser, pronuncie internamente a frase: eu sou sempre abundante. Não apenas diga, sinta. Sinta a leveza, a gratidão, a paz, a segurança absoluta que emana desta nova identidade. Faça isso todas as vezes que pegar sua carteira. Transforme-a de um objeto passivo em um poderoso ponto de ancoragem, um talismã para sua nova declaração de eu sou a abundância. Isto não é um truque psicológico. Esta é a lei. Este é o seu poder soberano. Esta é a essência da sua divindade em ação. A sua declaração, eu sou, é o comando que molda a névoa informe da energia universal, a substância primária, na forma tangível da sua realidade física. Lucas, o homem da nossa história, transformou seu destino de fracasso abjeto em sucesso retumbante, simplesmente mudando, com persistência, sua declaração eu sou. Ele parou de se identificar com o problema e passou a se identificar com a solução. Você também pode e deve fazer isso. A sua vida, as suas finanças, o estado da sua carteira, tudo isso aguarda apenas o seu comando mais elevado, a sua verdade mais profunda sobre quem você escolhe ser. Lembre-se, mestre, você não é o que você tem. Você é aquilo que você declara, em sentimento, ser. A sua única limitação real é a sua própria imaginação, a sua recusa em abandonar o velho eu e assumir corajosamente uma nova e mais nobre identidade. Escolha hoje, agora, abandonar as velhas e gastas declarações de falta, escassez e luta. Escolha abraçar a sua verdadeira natureza divina. Escolha ser o eu sou da sua própria salvação. Escolha ser o ímã vivo para toda a riqueza, saúde e bênção que você deseja. Esta é a verdadeira liberdade, a verdadeira prosperidade que Neville Goddard nos ensinou a reivindicar. E para selar esta nossa transformação, para ancorar este novo estado de ser, peço-lhe um último e poderoso ato de criação consciente. Use a seção de comentários abaixo não apenas para expressar um pensamento, mas para fazer uma declaração pública ao poder universal que habita em você. Pegue seus dedos e digite com intenção e sentimento: eu sou a abundância. E enquanto você digita cada letra, sinta essa verdade. Sinta a realidade dessas palavras vibrando em cada célula do seu corpo. Este ato de declarar publicamente manifesta o seu intento, o torna real em seu mundo, o traz da sua imaginação invisível para o mundo visível de César. Este é o seu decreto.
Obrigado por empreender esta jornada profunda conosco aqui em O Sentimento é o Segredo. Lembre-se sempre, seu poder é ilimitado, sua imaginação é divina e o seu Eu Sou é o único Criador. Continue a praticar, a sentir e a viver fielmente na verdade de quem você escolheu ser. A sua realidade externa não terá outra escolha a não se conformar gloriosamente a ela. Até a sua próxima e inevitável manifestação.